Oi, pessoal, eu sou a Jennifer e esse é o canal Em Debate Gênero e Relações Internacionais. E hoje vou falar sobre um tema super importante, que é a participação das mulheres na CPI sobre a Covid. Então não se esqueçam aí de se inscrever, ativar as notificações, curtir e comentar. Bom, pessoal, antes de começar, vocês devem ter notado que eu estou num espaço hoje diferente. Eu estou hoje no Lex Coworking Jurídico, que é o primeiro coworking jurídico de Curitiba. Um espaço que você pode fazer reuniões, atender clientes, estudar, trabalhar. Então, para quem é de Curitiba, e tem a necessidade de um espaço como esse, não deixem aí de conferir. Bom, sobre a participação das mulheres na CPI sobre a Covid, vocês devem estar acompanhando que a participação delas tem sido muito significativa. Essa CPI ela vai ser instituída com a ideia de fazer investigações sobre possíveis omissões ou irregularidades sobre a gestão e controle da pandemia da Covid-19 no Brasil. Ela vai ser criada no dia 13 de abril de 2021 e ela só vai iniciar seus encontros no dia 27 de abril. E aí o problema é que essa comissão está sendo composta por 18 integrantes do Senado, que é indicado justamente pelos partidos políticos, e nenhum desses partidos políticos indicaram as mulheres. Não sei se vocês sabem, mas hoje no Senado a casa ela é composta por 70 senadores, sendo que desses 70, 11 apenas são mulheres. Então a gente tem apenas 11 senadoras, que é um índice extremamente baixo se a gente pensar, Isso representa em torno de 13,5%, e que representa em torno de 4 vezes a menos do que a proporção feminina da população brasileira no Brasil. E essa é uma das discussões mais importantes quando a gente fala sobre o movimento feminista, a questão dos direitos das mulheres, a questão da igualdade de gênero e como é importante que as mulheres estejam na política. E não quer dizer que elas não busquem isso, Ou seja, elas estão sim se candidatando, mas muitas vezes elas não são eleitas. E quando mesmo elas são eleitas, existe toda uma dificuldade estrutural dentro do Brasil que acaba dificultando todo esse processo de participação. Até uma das curiosidades é que não sei se vocês já escutaram, o próprio Senado não tinha um banheiro no plenário feminino. Isso só vai ser criado justamente com a aliança da bancada feminina, que na época eram 12 senadoras, que vão lutar justamente para conquistar isso e conseguem, então, em dezembro de 2015. Então, justamente nesse contexto que a gente observa toda a questão da desigualdade. E nessa comissão, inclusive, da CPI sobre a Covid, foram indicados 18, então, como eu mesmo falei, e nenhuma das senadoras foi indicada. E aí, justamente por causa dessa ausência, a bancada feminina atualmente se reúne e consegue um acordo para ser votado com a possibilidade delas estarem participando, ou seja, a participação delas é sem voto, mas elas conseguiram este acordo para estarem, então, fazendo perguntas e estarem falando nesses encontros da CPI. E isso só inicia, então, no dia 5 de maio de 2021, nesses encontros da CPI que elas vão poder participar. E nesse dia, inclusive, no primeiro dia da participação delas, há um bate-boca no plenário justamente por causa disso. Ou seja, este acordo consegue dar voz às mulheres, elas poderem então estar fazendo perguntas e elas serem as primeiras a falar após o relator, ou seja, fugindo da ordem dos titulares. E é claro que os senadores não gostaram. Então a gente tem lá o famoso bate-boca do próprio Ciro Nogueira falando que a culpa não era dele, que a culpa, na verdade, foi dos partidos políticos não estarem indicando elas. Inicialmente, lhe cumprimentar e lhe parabenizar pela sua postura, pela sua decisão da inclusão de uma representação feminina nesse colegiado na parte de inquisição, de inquirir aqui os que estão convidados. Eu queria iniciar, ministro, com o senhor do ponto que, na verdade, foi bem abordado agora há pouco pelo colega Randolfo e também pelo relator Renan,
que é acerca da questão do uso da cloroquina. O senhor Só um colocou... minutinho, senador Elisiane. Senador Ciro, ontem nós acordamos isso. Não diga isso. Desse momento nenhum, presidente. Diga Olha, isso. ninguém, presidente, ninguém, mais do que o meu partido, respeita o papel das mulheres. Eu sei disso, senador Ciro. Ninguém. Não tem um partido político dessa casa que tenha mais representantes das mulheres. Agora, se foi um erro das lideranças não indicarem as mulheres, a culpa não é nossa. Daí esse bate-boca envolve outros senadores apoiando, dizendo não, isso daí está errado, elas não deviam participar, né? Até, se não me engano, um outro fala, isso está ilegal, isso vai contra as normas e o regimento do plenário. Enfim, né, a própria sessão acaba sendo suspensa por causa disso. E aí um outro momento que escancara, né, muito essa questão do machismo, né, e essa questão da desigualdade, ou até a própria questão do patriarcalismo no Brasil ser extremamente forte e estrutural, digamos assim, foi numa das sessões, no dia 20 de maio de 2021, quando estava sendo interrogado, estava realizando já o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A senadora Simone Tebet estava, né, justamente perguntando, interrogando, né, fazendo perguntas para ele, e ele acaba interrompendo ela várias vezes, e ela mesma solicita para que ele parasse de interromper ela, porque senão ela iria perder o raciocínio. Algo que já aconteceu no passado, né, realizado até por ele mesmo, um dos encontros que ele faz no dia 18 de janeiro com os governadores, ele acaba escutando todos os governadores em silêncio, e a única mulher que estava lá, né, como governadora, ela vai ser a que vai falar, e ele acaba interrompendo ela várias vezes, né? Isso até vai ser bastante comentado depois, pelo fato de se caracterizar no man interrupting, que é quando o homem interrompe várias vezes a fala da mulher. E isso tem acontecido bastante no Senado, né, justamente pela participação das mulheres, que ainda muitos senadores acabam sendo contra a participação delas. E isso tem sido colocado até por eles, né, que as mulheres estão aí sendo bastante agressivas, né, sendo taxadas aí até de mal educadas, quando né, a gente observa que se o homem se posiciona dessa forma, acha, né, que isso seria normal. Então isso acaba sendo um problema bastante significativo, né, das mulheres muitas vezes quando elas se posicionam ou quando elas acabam tendo, né, essa estratégia de tentar se colocar, isso é vista ainda, né, na sociedade brasileira como algo que não seria cabível ao comportamento das mulheres. E apesar de todas essas dificuldades, né, sobre a questão da participação das mulheres nas sessões da CPI, a participação delas tem sido bastante significativa. Então, apesar delas não serem as titulares nem as suplentes, a possibilidade delas estarem ali podendo questionar acabou, né, tendo diversas vitórias. E uma das recém-vitórias nesse sentido, né, para verificar possíveis irregularidades, foi no depoimento do deputado federal Luiz Miranda, que quando a Simone Tebet estava justamente questionando ele solta a informação dessas possíveis irregularidades na compra aí da Covaxin, e justamente o responsável, né, por essas irregularidades, que é o atual líder do governo da Câmara, o Ricardo Barros. Isso faz até com que o Ministério da Saúde depois suspendesse o contrato com a Covaxin. Então veja como é importante, né, a gente incentivar e pensar realmente de que, né, as mulheres devem estar realmente de forma mais significativa, né, não só nas candidaturas, mas também que elas sejam eleitas. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de fazer sugestões, comentários que a gente possa discutir nos próximos vídeos. E é isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.